Meu Paraná de hoje, o anarquismo experimental da colônia Sicília, que queria uma comunidade livre de patrões e de governo. Os primeiros imigrantes se instalaram a 18 quilômetros da cidade de Palmeira. A área foi cedida pelo governo brasileiro com prazo de 5 anos para o pagamento. A Sicília nasceu pobre, sem assistência, com muitos obstáculos. Não teve organização social, nem regras, nem chefes. Tudo era dividido em conjunto, improvisado. Eles chegaram ali e não tinha praticamente nada, não tinha... E então, eles fizeram uma república para ser guardada do sereno, das intempéries. Eles fizeram uma república coberta de sapé. Passavam por necessidades, eles trabalharam muito, tinha inclusive a estrada aí, meu avô contava que essa estrada de Palmeira a São João Triunfo, São Mateus, eles trabalharam nessa estrada, abrindo essa estrada aí na picareta, no carrinho de mão. Enfrentar a Mata da Sicília era uma aventura, mas a nova vida, sem patrões, atraiu outros grupos de agricultores italianos. Vieram em várias vezes, né? Não foi o pessoal da colônia Sicília que veio tudo numa expedição só. A propaganda do lugar chegava à Itália. O Rossi fazia cartas divulgando o acerto da experiência. Então mandava para familiares, para jornais anarquistas e divulgava na Europa que tudo aqui estava dando certo. Então as pessoas chegavam com uma ilusão muito grande, acreditando encontrar aqui todos os seus problemas resolvidos. Muitos homens solteiros vieram. Em 1891, a Sicília abrigava uma população acima da capacidade. Eles já tinham um fereiro, eles tinham um moinho. A colônia estava grande, já tinha mais ou menos 250 famílias. E rapidamente veio a desilusão. Chegava uma família muito iludida de que chegaria aqui e encontraria o paraíso terrestre, que encontraria rios de leite, porque era uma imagem meio romântica que se fazia da América lá na Europa. Quando você passa por muita carência, quando você passa por muito sofrimento, a tendência da gente é idealizar as outras coisas. As instalações eram rudes, os companheiros se desentendiam. Alguns queriam impor ordens, tarefas. Os antigos operários de fábricas desconheciam o trabalho na roça. A doutrina era mal compreendida, apesar de todos se dizerem anarquistas. Mas Giovanni Rossi não desistiu e reorganizou a colônia. Pediu aos parentes na Itália que enviassem sementes e mudas de plantas. Dos 200 hectares, os colonos conseguiram cultivar apenas 2. Tinham hortas, plantio de milho, batata e feijão, alguns animais e um parreiral. As mudas de uva foram um presente de vizinhos franceses. Mas a colônia ficava numa região com muitos imigrantes poloneses, pessoas simples e extremamente católicas, que logo começaram a ver os anarquistas com reserva. Os imigrantes poloneses que tinham vindo antes, já 2 anos antes, e confundiam o anarquismo com o comunismo. E os italianos fizeram a primeira roça, e os poloneses já tinham um gado naquele tempo, e o gado era livre, sorte, ninguém tinha cerca. Comeram a roça dos italianos. Naquela época, o delegado da região era o padre. Ex-anarquistas são acusados de roubos no comércio. Um deles é condenado a 8 anos de prisão. A má fama se espalhou e surgiu uma campanha contra os socialistas no Brasil. A colônia perdeu a simpatia da comunidade. Nessa época, o número de pessoas caiu para 64. Giovanni Rossi continuava a pregar o socialismo e o amor livre. Naquele período, toda a sociedade, mais do que hoje, estava fundamentada nessa figura do pai de família, de alguém que é o líder da comunidade, daquela pequena família, daquele pequeno clã, comanda esse clã e que faz dos seus filhos imagem e semelhança dele, pai. Com o amor livre, não se saberia mais quem eram os pais. E não se sabendo mais quem eram os pais,
aqueles filhos seriam da comunidade anarquista e não dos pais A, B ou C. Então, destruir o poder do pai de família, destruir a família, era, digamos assim, a chave da modificação da sociedade segundo os anarquistas. Mesmo sendo uma comunidade de vanguarda, muitos ainda viviam de acordo com os conceitos familiares de séculos anteriores. Então apenas a Adele, que teve um caso com 3 homens paralelamente, com o Giovanni Rossi, com o Francisco, com o Jean, e com o marido dela, com o Aníbal. E depois uma outra mulher, essa sim agricultora, que também teve um caso com 2 homens. Mas a maioria das mulheres mantiveram a estrutura tradicional do casamento. Até o Giovanni Rossi disse que não conseguiu fazer a revolução na colônia Cecília porque não houve mais adeptos do amor livre. Descontentes com o socialismo, muitos resolveram partir. A colônia ainda resistiu por mais um ano após a saída de Giovanni Rossi. Em abril de 1894, a Cecília se dissolveu. Com o fim da colônia Cecília, muitos integrantes resolveram ficar na região. A maioria se dedicou à agricultura, voltou a ter uma vida comum. Nós estamos em uma casa construída por descendentes de anarquistas em 1929. No próximo bloco você vai conhecer algumas famílias que ainda vivem por aqui.